Como ouvirão se não há quem pregue? Hoje, então, vamos responder a uma segunda pergunta importante. A primeira pergunta foi: o que pregar? A segunda pergunta é: quando pregar? O tempo é algo que, quando perdemos, não conseguimos mais recuperar. Entendemos que estamos vivendo os dias do fim. Isso quer dizer que logo virá o nosso Salvador nos buscar. Precisamos alertar o nosso próximo, pois virá dias de muita dor e aflição, como nunca houve antes, e nós temos a solução para salvá-los. Basta proclamar a solução de Deus para o problema do homem. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Nossos pecados, irmãos e amigos, é o que causa separação entre nós e o nosso Deus. E os pecados não devem ser guardados no fundo do nosso coração. Os pecados não devem ser cultivados em nosso coração. Pelo contrário, devem ser reconhecidos, confessados, e então, havendo arrependimento, haverá salvação desta alma. O texto que a gente escolheu como base para essa série de mensagens é Romanos 10, do 13 a 15. Romanos, capítulo 10, 13 a 15. Abra sua Bíblia então em Romanos 10, do 13 a 15. Romanos 10, 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não crerão? Como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O texto em Romanos, um texto que está inserido aqui, a ideia, o contexto desse texto, é a rejeição dos judeus com relação à palavra de Deus, e a justiça que recairá sobre eles. Irmãos, nós falamos um pouco pela manhã, nesta manhã na escola dominical, a responsabilidade que foi passada ao povo judeu de ser bênção entre as nações, de anunciar a palavra de salvação. E os judeus estavam se calando, se considerando um povo exclusivo, um povo já com a sua salvação garantida, achando que só por nascer judeu, para ele já estava garantido. Então essa salvação de uma nação, para eles era muito claro na mente como verdade. Mas na verdade Deus escolhe esse povo para que ele fosse bênção entre as nações. Deus escolhe esse povo para anunciar o evangelho, propagar as boas novas, mostrar aos homens a alegria de poder servir ao Senhor, de ter a vida entregue nas mãos de Deus, de poder ser usado por Ele. Eles, infelizmente, não cumpriram com sua missão. Deus, então, levanta a igreja para dar prosseguimento a essa missão. E essa missão hoje está em nossas mãos, de ir e pregar o Evangelho. Então, as perguntas feitas no texto, que foram colocadas àquele povo judeu, que negligenciou esta missão, hoje se estende a nós. E a pergunta do versículo 13, diz, antes da pergunta, na verdade, diz que existe uma forma, a única fórmula dos homens alcançarem a salvação, que é através da invocação do nome de Cristo, o reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. Logo, a pergunta que vem em seguida do verso 14 é:
Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Se não pregaram para eles, como é que eles vão crer? Foi a primeira pergunta que nós respondemos, do verso 14. O que pregar? Eles sabiam, eles tinham vivido com Deus, haviam tido várias experiências com Deus, principalmente aquela vivência muito forte durante a travessia no deserto. Mas Deus nunca abandonou esse povo. Deus sempre abençoou, fortaleceu, deu esperança, trouxe salvação em vários aspectos, não só a salvação da alma, mas a salvação de vida, porque correram muito risco, passaram por muitos lugares, enfrentaram muitos e perigosos e grandes inimigos. No entanto, eles foram vencedores, porque Deus estava com eles. Mas eles negligenciaram tamanha missão. A segunda pergunta, então, é: como crerão naquele de que nada ouviram? Aí a resposta que eu tenho é em cima da segunda pergunta que eu faço: quando pregar? Nosso texto base nos faz uma pergunta crucial para a nossa mensagem de hoje: como crerão naquele de quem nada ouviram? Para que eles possam crer, meus amados irmãos, é necessário que nós preguemos o Evangelho. Mas quando pregar? Eu quero então dedicar esse tempo a 3 momentos na vida de Cristo que nos traz então ensinamento sobre quando pregar. Primeiro é: pregue quando for convidado. Jesus é convidado a um jantar na casa de um fariseu. Lucas, capítulo 7, do 36 ao 50. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Do 36 ao 50. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás dos seus pés, chorando, regava-os com lágrimas, os enxugava com os próprios cabelos, beijava-lhe os pés e ungia-o com unguento. Ao ver isso, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigindo-se Jesus ao fariseu, lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um deles devia 500 denários, outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhe. Perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, amarás mais? Respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste o ósculo. Ela, entretanto, desde que eu entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo,
perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Irmãos, temos aqui uma história muito interessante, com um contexto histórico também muito forte, muito importante a ser destacado. Entendemos então que Jesus Cristo foi convidado a um lar, a uma casa, a casa de um homem fariseu, que quer dizer um homem religioso, um homem dedicado na lei de Deus, conhecedor da lei, um homem que tinha a cultura e sabia muito bem como tratar um convidado. Jesus então é convidado à casa daquele homem, entra à casa daquele homem, senta-se à mesa, mas não é recebido com a honra com a qual ele deveria ser recebido. Vocês podem observar durante a leitura que quando Jesus faz um questionamento a ele o chama de mestre. Logo, ele reconhecia uma posição de Cristo que estava sendo falsa, mas claramente havia uma falsidade nas palavras pela falta da forma de receber alguém importante em sua casa. Nesse sentido, então, aquele homem começa a julgar uma mulher. Culturalmente, quando se recebia alguém importante em casa, deixava-se as portas abertas, para que os vizinhos, quem passasse na rua, poderia ver que você estava recebendo alguém importante em sua casa. Jesus já estava aqui um bom tempo, já no seu ministério, já estava tornando-se conhecido, por esse motivo foi convidado. Então ele queria que as pessoas o vissem com Jesus. Jesus estava iniciando seu ministério já de uma forma bem empolgante, as pessoas muito interessadas no que ele tinha a dizer. Esse fariseu o convida não para conhecer Jesus, ele o convida não para aprender mais sobre Jesus, mas ele queria trazer um certo respaldo para si, a se autovalorizar. Ao receber Jesus, ele falha em não cumprir com o padrão, lavar os pés dos convidados, que estavam em estradas de terra, muitas vezes vinham empoeirados, e era um costume bom lavar os pés para a pessoa se sentir bem, se sentir mais agradável naquele ambiente, principalmente no local onde eles iriam alimentar-se. Outra prática comum era o ósculo santo. O que é isso? Era um beijo que era dado no rosto, então, como cumprimento. Homem beijava o rosto de outro homem. Então, era um cumprimento que era feito, a ideia de valorizar o respeito. Geralmente, os filhos beijavam os pais, os servos beijavam os seus senhores, e assim sucessivamente acontecia, sempre exaltando e valorizando o próximo. Temos também a outra questão aqui do bálsamo, né? Era-se muitas vezes recebido o convidado, colocado algumas gotas de bálsamo na sua cabeça, um óleo. Esse óleo era perfumado, esse óleo trazia um alívio, frescor. Lembra daquele salmo que diz: como o óleo que cai sobre a cabeça desce sobre a barba de Arão. Então aquele salmo expressa justamente, ele fala sobre comunhão, né? Ele diz que a comunhão é igual a isso. Essa sensação de prazer, de satisfação, de alegria, de estar junto, é a mesma sensação de alívio que esse óleo trazia à cabeça de uma pessoa. Mas este homem não fez isso com Jesus. Pelo contrário, meio que tratou ele como um qualquer, recebeu na sua casa, mas não deu o valor devido que deveria ser dado a Jesus. E a contraponto aí,
temos a forma dele se expressar com essa mulher. Essa mulher não foi convidada, ela entrou de penetra na casa. Como eu disse, as portas estavam abertas. Geralmente as pessoas ficavam do lado de fora, na porta ou na janela, observando, vendo a conversa daqueles homens. E aquela mulher, então, ela vai alegre, entrando na casa. Jesus estava sentado à mesa, não tinha bancos, estava no chão, com as pernas para trás. E aí, nesse sentido, ela pega os pés dele e começa a lavá-lo com suas lágrimas, enxugar com o cabelo, beijar os pés, derramar bálsamo, perfume valioso. Em outra cena, em outro momento, nessa passagem, num texto paralelo, Judas disse: que desperdício gastar esse perfume, poderíamos vender e dar aos pobres. Realmente essa mulher gasta, o valor dele era o valor do trabalho de um trabalhador, o valor de, se eu não me engano, de um mês de trabalho. E ela gastou, investiu esse perfume aos pés de Jesus. Jesus honrou essa mulher, porque diante dessa atitude, ela estava demonstrando respeito e amor. Então, diante deste momento, Jesus traz uma lição que ele queria passar diante dessa cena. E a lição que Jesus nos transmite é a lição do amor. É tanto que ele conta uma parábola, e nessa parábola ele trata justamente sobre o perdão e o amor. Ele diz que o perdão e o amor estão muito ligados. Quem muito perdoa, muito se ama. Então o amor de Deus é derramado por nós diante de seu perdão. É interessante como a gente se importa com quem a gente ama. Então, se alguém que a gente ama causa um mal a nós, nos entristece muito. Quando uma pessoa que causa um mal a nós e a gente não se importa, a gente não tem nenhuma relação de amor com aquela pessoa. Você não tem nenhuma expectativa, nenhum tipo de sentimento por aquela pessoa. Veja, se a sua esposa olhar para você e disser uma palavra dura, você vai receber aquilo e guardar no coração, ficar chateado. Mas se alguém lá fora te chamar com as mesmas palavras, você não vai se importar, porque você não liga para o que ele diz. Mas para que a pessoa que está do seu lado disser, certamente terá uma diferença maior. Então, essa relação que Jesus trata nessa parábola que Jesus usa, para mostrar que aquele homem, sendo religioso, ele não demonstrou amor por Jesus Cristo. Certamente Jesus se sentiu ofendido. Certamente Jesus ficou muito triste. Ele não pediu perdão e não recebeu o perdão de Cristo. Na história, não é dito que ele, em momento algum, reconheceu o erro e disse: "Ô Senhor, pois me perdoa, eu vou pegar agora a bacia e eu mesmo vou lavar os teus pés. Ô Senhor, pois me dê um abraço aqui, eu vou lhe beijar agora." Ele não demonstrou arrependimento. Sem arrependimento, não há remissão de pecados. No entanto, a atitude que aquela mulher tem demonstra arrependimento. Reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela dedica o seu tempo, ela investe seus recursos, ela se oferece ao serviço do Mestre. E ali Jesus finaliza o seu discurso dizendo que a quem muito se perdoa, muito ama. Jesus demonstrou que o amor maior, que deveria ser pelo fariseu, um homem religioso, Jesus mostra que não é a ele, sim aquela mulher que reconheceu o seu erro, o seu pecado, arrependida, se colocou aos pés de Cristo. E Jesus então passa para aquela mulher uma frase marcante que mudou a vida dela. E Jesus diz no verso 47: "Por isso eu te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa,
pouco ama. Jesus reforça a ideia do amor e não só de perdão, mas traz agora a salvação. Lá no versículo 50, Jesus, continuando, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus, ele foi convidado a uma casa e pregou o evangelho. Ele pregou a salvação. Ele anunciou a salvação àquelas pessoas que ali estavam. E houve salvação naquela casa, porque o evangelho foi pregado. Se Jesus não discutisse porque estava na casa de outra pessoa, eu sou só um convidado aqui, eu não vou me meter em nada aqui, eu não vou falar nada, teria perdido uma grande oportunidade de levar salvação a um perdido. E sabe, irmãos, às vezes vocês terão essas oportunidades, serão convidados a estar no aniversário, a estar no casamento, a estar numa roda de amigos. E é importante que você aproveite essa oportunidade para falar algo sobre Cristo, para dizer a diferença que Cristo fez na sua vida. E certamente isso vai causar um impacto na vida do ouvinte. Ele precisa ouvir sobre este amor. Ele precisa ouvir sobre o perdão. Porque vivemos em um mundo que só faz nos acusar, apontar os nossos erros, dizer que para nós não tem jeito, já está perdido mesmo. E para Jesus, quando tudo está perdido, é que Ele mostra que há solução. E nós reconhecemos isso através do sacrifício que Ele teve por nós. Lucas, ainda em Lucas, agora no capítulo 10, verso 27. Está aí no texto. A isso lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Quando Jesus então traz essa lição de amor, ele estava colocando em prática os mandamentos de Deus. Amar a Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. Tirando todo egoísmo, tirando toda a rivalidade ou sentimento negativo, Jesus então expressa amor naquele lugar e este amor causa toda a diferença. Aquela mulher que estava sendo desprezada pelo dono da casa é amada por Cristo e recebe dele o perdão dos seus pecados. Então lembre-se disso. Pregue quando você for convidado. Não importa para que seja, pregue. Fale de Cristo aonde você for. É o texto que eu acabei de ler. Segundo, pregue quando surgir oportunidades. Jesus e a mulher junto ao poço. Vocês lembram dessa passagem? Lá em João capítulo 4, do 1 ao 41. Não vou ler o texto, mas vocês podem marcar aí na Bíblia de vocês. Eu vou citar o texto, tá bom? Não vou fazer a leitura para a gente ganhar tempo. Muito bem, no texto de João capítulo 4, encontramos então a passagem da mulher samaritana, um texto bastante conhecido, eu mesmo já preguei aqui nessa igreja várias vezes, então por isso que eu estou aproveitando o tempo e não vou ler o texto em si, mas é uma história bastante conhecida de todo cristão. Jesus vem em uma caminhada, atravessando uma cidade para outra, e então fica ele junto a um poço e pede que os seus discípulos vão comprar comida. Nesse inteirinho, enquanto os discípulos vão comprar comida, chega uma mulher para tirar água do poço, num horário bem inadequado, cerca de meio-dia, meu amigo, na região ali da Palestina, na região ali de Samaria, certamente era muito quente. Essa mulher estava indo nesse horário porque não era uma mulher bem vista na sociedade. Era uma mulher que tinha uma vida promíscua.
já havia tido vários relacionamentos, e hoje, no dia que ela se encontra com Cristo, né, ela estava tendo então a relação com alguém que era casado. Então ela estava adulterando com este homem, já vivia uma vida de adultério e então estava vivendo na prática do adultério. Logo, Jesus, ao encontrar aquela mulher, ele desenvolve um diálogo. Ele então aproveita a oportunidade. Na verdade, ele cria a oportunidade. É interessante porque às vezes a gente fica esperando alguém fazer uma pergunta sobre a igreja, sobre Cristo, para você poder falar de Cristo. E na verdade a gente precisa introduzir essa história, a gente precisa introduzir este argumento, estes pensamentos. Se a gente esperar alguém fazer uma pergunta para você então entrar no assunto, às vezes não acontece. Então você não vai ter essa oportunidade. Se Jesus esperasse o fariseu fazer uma pergunta para ele na história anterior, certamente Jesus não teria trazido aquela grande lição, aquele diálogo tão importante sobre amor. Então ele foi muito perspicaz, percebeu ali uma oportunidade e entrou com a palavra. Jesus percebe essa mesma oportunidade junto ao poço. Ele e uma mulher, não tem ninguém ali para criticar, ninguém ali para fazer nenhuma objeção. Jesus então aproveita e passa a desenvolver um diálogo com aquela mulher. Primeiramente atingindo a necessidade. A mulher tinha vindo ao poço pegar água. Ele entra no assunto da água. Entrando nesse assunto, ele passa então a desenvolver um contexto espiritual. E ele disse a ela: se tu soubesse quem te pede água, tu me pedirias água, eu te daria água viva, ou água da vida. E aqui, irmãos, tem uma relação muito interessante. A mulher, ela faz uma exaltação a Jacó, que foi quem escavou o poço. E Jesus, então, ele vai mais profundo. E ele fala sobre a rocha que jorrou água lá no deserto. Que Deus mandou que Moisés primeiramente batesse na rocha e ela jorrou água. E na segunda vez que ele falasse a rocha e ela iria dar água. Aquela rocha lá do deserto, ela é na figura de Cristo. Então Cristo traz essa mesma simbologia. Uma água que não tem fim. Uma água que vem dos céus. Imagina só, de onde é que tira água de pedra, irmão? Não tem como tirar água de pedra. Mas Jesus é a rocha do nosso alicerce. A rocha de uma vida eterna. Ele é a base da nossa vida. E essa base, ela também jorra toda a graça, todo o favor divino. Então Jesus era a água da vida, é a água que traz vida. Salvou o povo lá no deserto e ainda estava pronto a salvar, e ele está pronto a salvar hoje. Então desse diálogo, Jesus convence aquela mulher de que ela precisava, não daquela água imediatamente, mas ela precisava de uma vida nova. Ela volta à sua cidade, chama os homens que ela teve relação, que ela se envolveu, que eram 5, e esses homens vêm ter com Jesus, lá conversam com Jesus, entendem a mensagem de Jesus e chama Jesus para entrar na cidade deles. E lá Jesus passa, se eu não me engano, 2 dias. E lá é alimentado por eles, e lá Jesus passa a ensinar o Evangelho, e depois, em seguida, o texto afirma que muitos creram através do testemunho de Cristo. Muitos creram pela pregação do Evangelho. Primeiro, um grupo crê no que a mulher diz, na pregação que aquela mulher transmite, na mensagem que aquela mulher transmite, que a mensagem foi essa: ele disse tudo o quanto eu tenho feito. Será ele o Messias, o prometido? E eles então entendem aquela mensagem, vão ter com Jesus e percebem que ela tinha razão. A mensagem dela era verdadeira. E aí
há uma mudança, há uma transformação, e muitos crendo são salvos. Então o texto de João, capítulo 4, do 1 ao 41, ele ensina então a lição da prioridade. Essa lição ela se destaca em dois contextos. O primeiro contexto é da mulher, que a mulher veio pegar o quê? Água, prioridade básica, água. Precisava para a sua casa, para beber, para cozinhar, para lavar sua roupa, para tomar banho. É um material fundamental. Ok, Jesus saciou a sede espiritual daquela mulher. Segundo, quando ele manda os seus discípulos comprar comida e eles voltam, a mulher não está mais lá, foi chamar os homens, e os discípulos dizem: mestre, come. Jesus disse: a minha comida é satisfazer a vontade do meu Pai. Erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. Lá vem os homens, junto daquela mulher, que precisam ouvir o Evangelho, antes da gente se alimentar. Prioridade agora é fazer a vontade do Pai. Que lição maravilhosa, irmãos, que nós temos que tirar para a nossa vida. Aproveitar as oportunidades é priorizar Deus na nossa vida. Quantas vezes nós estamos mais preocupados em satisfazer a nossa vontade do que a vontade de Deus? E nós fomos salvos para quê? Para levar a palavra de salvação aos demais homens. Mas se eu não estou aproveitando as oportunidades, eu estou desperdiçando o meu tempo, eu estou perdendo tempo. Então é importante que eu foque na minha vida e colocar Jesus como prioridade na minha vida. O anúncio da palavra como prioridade na minha vida. Aqueles homens estavam preocupados com a alimentação imediata. Almoçar. Jesus disse: vamos priorizar Deus. E o que é que Deus faz? Manda aqueles homens levar Jesus e os seus discípulos para a cidade deles, e lá eles passam 2 dias alimentando-se sem custo. Vamos lá, eles estavam preocupados com o almoço, Deus estava preparando para eles café, almoço e janta. Olha só, quando a gente prioriza Deus, Deus torna-se prioridade para nós também. E aí o que é que acontece? Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as outras coisas nos serão o quê? Acrescentadas. Deus suprirá todas as nossas necessidades quando priorizamos o seu reino, quando priorizamos a sua glória, quando priorizamos a sua palavra. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então Deus tem uma promessa, que Ele nunca vai nos desamparar. Ele estará sempre conosco, está pronto para suprir nossas necessidades mais básicas. Veja aí, água e alimento, Jesus providenciou. E acredito eu, irmãos, crendo na palavra de Deus, que se nós priorizarmos também, tivermos a nossa vida à disposição de falar de Cristo para as outras pessoas, certamente muitas bênçãos de Deus recairá sobre nossas vidas. Agora é necessário que nós tenhamos este empenho, tenhamos esse desejo, nos coloquemos à disposição do reino de Deus, para que Ele então venha derramar a sua graça e do seu favor sobre nossas vidas. Terceiro e último, pregue sempre e em todo o tempo. Pregue quando for convidado, pregue quando tiver oportunidade, ou crie a oportunidade para pregar. Pregue sempre e em todo o tempo. Voltando aqui sobre criar oportunidade, irmãos, eu vivenciei um tempo na igreja, quando estava no seminário, e eu já relatei isso com vocês, mas só para reforçar a ideia, né? O pastor daquela igreja, ele tinha uma dinâmica muito interessante sobre essa questão de aproveitar oportunidades.
e ele estava em todo o tempo pregando. E ele era convidado a ir a um aniversário, ele pregava o evangelho. Ele era convidado a um casamento, ele pregava o evangelho. Ele era convidado a fazer uma oração na casa de um irmão, ele pregava o evangelho. Ele ia visitar no hospital, pregava. Ele ia visitar, lá tinha uma corporação da polícia militar, ele ia fazer uma visita lá e lá pregava o evangelho para os presos, pregava o evangelho para a polícia, e ele fazia isso. E eu ficava muito admirado da sua disposição e da sua vida devocional desta forma. Está sempre pronto a transmitir a mensagem. Às vezes a nossa dificuldade de pregar o evangelho, irmãos, é porque nós mesmos estamos distante de Deus. Não temos tido uma vida devocional, não temos lido a nossa Bíblia, estamos tão afastados de Deus que temos medo de abrir nossa boca para falar sobre Deus e errarmos, não saber o que dizer. Mas quando nós estamos conectados com Deus, irmãos, o seu Espírito que habita em nós nos capacita, nos faz lembrar de tudo que nós já vimos. Temos pessoas aqui, 20 anos, essa igreja aqui já tem mais de 20 anos, 20 anos que conhece o Evangelho, mas tem medo de falar para outras pessoas, ou pelo menos já deva ter falado, mas parou de falar. Não cesse de falar desse livro, fale dele dia e noite, sem cessar, irmãos. Essa é a exigência, o pedido de Deus para nós. Por isso que eu digo, pregue sempre e em todo o tempo. Jesus diante a um túmulo. Vocês conhecem a história também, não vamos ler, mas está em João capítulo 11, do 1 ao 45, a história de Lázaro. Lembra da primeira história que eu citei para vocês, que a gente leu, da mulher que lavou os pés de Jesus? Ela formou uma amizade com Jesus, o nome dela era Maria. Ela tinha uma irmã chamada Marta e um irmão chamado Lázaro, e eles se apegaram a Jesus. Toda a família havia alcançado a salvação em Cristo Jesus, através do testemunho daquela mulher. Acontece então que o irmão ficou doente. Mandaram avisar Jesus que estava em uma outra cidade, mais ou menos 50 quilômetros de distância. Jesus andava a pé, distância longa, até ele chegar naquela cidade. O homem veio a falecer, mas ao chegar naquele lugar, Jesus viu o desespero, alguns ainda chorando, lamentando a perca do ente querido. A irmã chega para Jesus e diz: Senhor, se tu estivesse aqui, Senhor, nada disso teria acontecido, o meu irmão não teria morrido. Jesus então disse: creres que eu sou a ressurreição e a vida? Pois quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Ela então responde: Senhor, eu creio na ressurreição dos mortos, no final, no final de tudo, quando o Senhor virá e ressuscitará os mortos. Mas Jesus disse: se ela cresce, ela viria a glória de Deus. E ela disse que cria. E então Jesus foi e pediu: onde está o teu irmão? Ela disse: ele foi sepultado. Onde está o túmulo? Levaram Jesus até o túmulo. Chegando lá, é afirmado então que Jesus pede para tirar a pedra. E eles dizem: mas Senhor, já fazem 3 dias, já cheira mal. Jesus: não tem problema, tirem a pedra do túmulo. Então o túmulo naquela época geralmente era uma caverna, e colocava-se uma pedra na porta da caverna. Então tiraram a pedra, e ele lá de fora orou ao Senhor e ordenou a Lázaro: vem para fora. E Lázaro lá saiu, todo envolto em panos, porque era a prática da época. Se colocava ervas no corpo, se derramava bálsamo sobre o corpo,
e enrolava em panos, para o odor não transmitir, não passar, né, daquele local onde ele estava ali guardado o corpo. Tinha alguma prática, tinha sentido isso aí, mas naquele instante aquele homem não necessitava mais daqueles panos. Jesus então disse: tirai dele esses panos, porque ele está vivo. E ali foi um grande festejo, uma grande alegria em Lázaro voltar à vida. E a lição então que Jesus transmite nessa história é a lição de fé e confiança. Quando a irmã questionou e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, nada disso teria acontecido. E Jesus então disse: eu estou. E continua, toda a esperança continua. Se você crê, você verá a glória de Deus. Se você crê, você verá o que Deus pode fazer: ressuscitar os mortos. E sabe, irmãos, que maravilha é nós podermos dizer às pessoas que há esperança. Se elas crerem, Deus pode mudar a vida delas. Elas estão mortas em seus delitos e pecados, elas vivem uma vida completamente longe de Deus, mas só basta crer, confessar o nome de Cristo, entregar a sua vida a Jesus, e Ele trará vida, e vida em abundância, uma vida nova, uma vida completamente nova. Então, meus amados irmãos, por que nos calamos? Preguemos esse evangelho. Estamos vivendo um mundo de desespero, as pessoas perderam a esperança, e às vezes querem colocar a esperança em coisas terrenas. A minha esperança está no dinheiro que eu ganho, do meu suor, do meu trabalho. A minha esperança está num casamento. Eu vou me casar com uma pessoa maravilhosa. A minha esperança está no casamento. A minha esperança está em tantas coisas que os homens colocam no lugar de Deus. Eu digo para vocês que essa esperança é falha. Eles vão chegar um momento que eles vão perceber que aquilo não os satisfez, porque a única esperança que nos completa, a única esperança que é viva e verdadeira, é a nossa esperança em Cristo Jesus, porque as suas promessas Ele cumpre, Ele é fiel, Ele deu a vida por nós, para que nós pudéssemos usufruir desta vida abundante em Cristo Jesus. Mateus capítulo 21, Mateus 21, 21. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disseres: ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. O poder de Deus que é distribuído a nós, o poder de Deus que é transmitido a nós, e nós temos então a grande alegria, o grande privilégio, o grande prazer de levar este poder às demais pessoas. Que poder é esse, pastor? O poder regenerador, o poder transformador, o poder restaurador. É necessário, irmãos, que confiemos em Cristo. É necessário termos fé sem duvidar, para que então vejamos a glória de Deus, contemplemos esta glória e vivemos para o louvor e a glória do Senhor. No verso 22 desse texto de Mateus, eu acho um texto magnífico em nos afirmar, nos dar uma confirmação de que tudo quanto nós pedirmos em oração, crendo, receberemos. Agora, lembrando que isso está
essa graça, esse favor, essa promessa está sobre os que creem em Jesus, os que vivem na dependência de Jesus, os que têm a sua vida devotada a Deus. Por quê? Tudo o que eles forem pedir a Deus é diante da vontade de Deus e não da vontade do homem. Porque você pode dizer: ah, pastor, isso aí não é verdade, eu já orei pedindo tanta coisa para Deus e Deus não me deu. Porque você não pediu conforme a vontade de Deus. Muitas vezes os nossos pedidos são para quê? Para esbanjarem, para satisfazer a nossa carne. E o texto aqui está trazendo uma afirmação de conexão. Quando estamos conectados com Deus, até o que nós desejamos é de acordo com a vontade de Deus. Nós desejamos satisfazer a Deus, fazer a vontade de Deus, e nos alegramos quando isso se completa e acontece na nossa vida. Então, meu amado, prega o Evangelho em todo o tempo. O mundo lá fora precisa ouvir desta verdade. O mundo lá fora precisa crer. O mundo lá fora precisa saber deste poder. E se você tem ele em suas mãos, use-o para a glória de Deus. Use-o para que então o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Concluindo então, a urgência da mensagem que carregamos não pode ser desprezada. Preguemos a tempo e fora de tempo, para que o nome do nosso Senhor seja honrado. 2 Timóteo 4:2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, mas com toda longanimidade e doutrina. Então é necessário, irmãos, anunciarmos o Evangelho, é necessário falarmos do amor de Deus a este mundo, mas com dedicação, sem negar aos homens o que eles precisam ouvir, a verdade sobre a salvação, a situação que eles se encontram numa vida de pecado, e se continuarem nessa vida, perderão a oportunidade de ter a eternidade ao lado do Pai. O mundo precisa ouvir esta mensagem, e quem deve pregar? Eu, você, todos nós. Não deixemos de anunciar o que vimos, o que ouvimos, o que nós temos presenciado, o que nós temos vivido, e certamente Deus te honrará e glorificará o seu nome na glória dos céus. Amém? Louvado seja Deus. Santíssimo Deus, Pai de infinita bondade, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor para conosco. E nesta noite, ó Pai, podermos perceber a responsabilidade desta missão que nos é incumbida. É colocada em nossas mãos esta responsabilidade. E que então, ó Pai, tenhamos a disposição, tenhamos a alegria de poder cumprir essa missão, pregando o teu Evangelho quando formos convidados, quando surgir a oportunidade, quando e em todo o tempo, quando for oportuno, tenhamos então, ó Pai, esta disposição. Quero pedir, ó Pai, por esta igreja, por cada irmão, que sinta-se, ó Pai, neste momento desafiado a levar a palavra de salvação aos perdidos, e que esta palavra não volte vazia, mas faça morada em nosso coração, para que assim, ó Pai, façamos parte da Tua obra, cumprindo, ó Pai, cabalmente esse ministério que nos foi entregue em nossas mãos, para que no dia do encontro com o Senhor, sejamos pelo Senhor recompensados com grandes galardões que nos está reservado na glória celeste. E enquanto tivermos tempo e oportunidade, preguemos este Evangelho a todos que nos cercam, pois é em nome de Cristo que eu peço, oro e agradeço. Amém. Graças a Deus.